tema da nossa palestra de hoje é a importância da atuação odontológica na prevenção da pneumonia. E, é claro, nós estamos com as nossas odontólogas que dão um show dentro do nosso CTI, que vão estar passando para vocês um pouquinho desse trabalho realizado aqui na nossa Santa Casa. E, é claro, também estarão tirando as dúvidas que vocês tiverem. Então, pessoal, obrigada pela participação. Façam as suas postagens de dúvidas para nós e vou passar para elas. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho e se apresente para o pessoal conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Muito obrigada, gente. Boa palestra para vocês. Obrigada, boa tarde todo mundo. Meu nome é Anaífa Boá, eu sou dentista, sou formada aqui em Campo Grande pela Universidade Federal. E eu trabalho aqui na Santa Casa, já vão completar quase 2 anos, 18 meses e alguma coisa. E a equipe é formada por mim, pela doutora Regina Rafaeli. Eu vou falar um pouquinho sobre a equipe. Nós somos 2 dentistas, mas nós também temos formações diferentes e formações complementares. Eu fiz especialização primeiro em cirurgia, depois em reabilitação de pacientes que sofreram sequelas. Então, desde a minha graduação, eu tenho experiência e vivência dentro de ambiente hospitalar. A doutora Regina Rafaeli também é formada em pacientes especiais, ela é também especialista em odontopediatria e nós aqui dentro da Santa Casa nós respondemos por 54 leitos de CTI entre adultos e pediátricos. É importante frisar também que o nosso serviço aqui dentro da odontologia, dentro da Santa Casa, é o primeiro serviço de odontologia de unidade intensiva dentro do estado. E nós temos tido ótimos resultados dentro de alguns protocolos, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou deixar com vocês a doutora Regina Rafaeli. Obrigada. Boa tarde, é uma honra poder explanar sobre um assunto que nós gostamos tanto e que faz tão parte da vida da gente, da nossa rotina. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. O que eu não souber responder, a gente vai tentar depois poder esclarecer. Falar sobre odontologia hospitalar é uma grande satisfação para mim, pois me formei em Campinas, na Pontifícia Universidade Católica, fiz residência no hospital no estado de São Paulo, também destinado à PUC, e depois fiz especialização em odontopediatria. Como a Ana aí já falou para todos, aqui a gente agloba tanto CTI adulto como CTI pediátrico. O nosso objetivo neste momento é falar sobre a pneumonia aspirativa associada aos CTIs. Pensando nisso, muitas pessoas devem se perguntar sempre: por que a gente precisa do dentista dentro de um hospital? E por que o dentista dentro de um lugar tão complexo como o CTI? Então, eu vou tentar esclarecer. Muitas pessoas já conhecem o serviço, muitos hospitais no Brasil têm o serviço. Então, isso vai ser muito legal até para a gente poder trocar algumas experiências do que existe em outros estados e outras cidades com o que a gente está vivenciando aqui na Santa Casa. Então, vamos lá. O nosso trabalho, especificamente, o nosso protocolo, vai ser falar sobre os cuidados voltados para a higiene e o tratamento desses pacientes que estão internados, né? Então, assim, o que acaba acontecendo muitas vezes? Nós nunca sabemos quando vamos ficar doentes. Nós não esperamos que vamos ficar doentes ou que vamos, de repente, sofrer um acidente ou que aconteça qualquer coisa que leve a gente a ser admitido dentro de um hospital. E muitas vezes, eu até brinco nas palestras que eu falo, que às vezes a gente está saindo, como nós estamos num hospital, que é um hospital grande, hospital terciário, o grande fluxo de pacientes do nosso hospital são os politraumas, né? Então, eu sempre brinco bastante nas palestras que eu falo assim: às vezes a gente está saindo da balada e aí a gente comeu, bebeu, né? Ninguém vai escovar o dente, ninguém sabe que vai sofrer um acidente. Então, essa imagem é bem característica de um feijão colado no incisivo do paciente. Essa foto foi registrada num dos hospitais aqui da cidade, no qual a gente ajudava na residência multiprofissional. E esse paciente, ele ficou 14 dias entubado com esse feijão. Depois, quando ele foi traqueostomizado, que foi visto um feijão no incisivo central. Então, assim, lá não tinha o dentista, lá não tinha a rotina, que hoje a gente tem uma rotina, graças a Deus, em quase todos os hospitais, que os técnicos sabem da importância e dos cuidados orais
com esses pacientes. Então, assim, quando você realiza uma cultura dessa bactéria da cavidade oral, a gente vai apresentar 350 espécies que a gente convive muito bem. Mas quando a gente está internado, está com alguma complicação, essa bactéria ela não fica localizada só em cavidade oral. Então, pensando naquela pessoa que saiu lá da balada e sofreu um traumatismo e foi entubado na rua, o que acontece com esse resto de alimento que estava na cavidade oral? Quando você passa o tubo, esse resto de alimento fica localizado no tubo e isso pode ficar aderido a esse tubo. Se você não fizer essa limpeza e não cuidar desse paciente em 48 horas, ele pode vir a desenvolver pneumonia nasocomial, que é um termo feio, meio complicado, mas nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente. Então, assim, quando a gente pensa em dente, nós convivemos numa boa com, como eu disse anteriormente, 350 espécies. Então, Streptococcus, Staphylococcus, Actinomyces. Então, assim, são os nomes que a gente se refere a essas bactérias que, como estamos bem, vivemos muito bem. Quando não estamos bem, de repente, elas podem nos colonizar e elas, de repente, desenvolver outras patologias associadas. Então, esse quadro demonstra muito bem o que a gente mais encontra. E quem trabalha no ambiente hospitalar já está acostumado com esses nomes e sempre, quando a gente entra num quarto, a gente vê aquelas precaução de contato e sempre tem aqueles nomes tão compridos para definir essa bactéria. Então, a gente convive com ela numa boa, né? Então, assim, a nossa maior preocupação essa flora normalmente é considerada patogênica em baixo nível, quando a gente não tem nenhuma comorbidade. Tá tudo bem aí quem estiver nos assistindo, tá entendendo, tá muito rápido, tá tranquilo. Então, assim, quando a gente pensa em paradigma de saúde bucal e doença sistêmica, a gente sempre vai pensar em relação custo. Porque, assim, se ouve muito aquela frase, o dentista custa muito caro para uma instituição. O dentista é caro, né? Eles sempre usam essa palavra custo. Se nós pensarmos no dentista, no que ele vai resolver como uma forma positiva, se a gente pensar em reduzir a pneumonia que está associada à ventilação mecânica, pensando em limpeza de cavidade oral, capacitação dessa equipe para trabalhar junto com o cirurgião dentista, remoção de foco, desde restos radiculares, aparelhos ortodônticos, próteses fixas, que às vezes o paciente faz uso da prótese e foi entubado com a dentadura ou com a PPR. Tudo isso é um colonizador de bactérias. Então, pensando nesse slide... Opa, peraí, eu acho que eu mudei aqui. A gente pensa em condição sistêmica e condição bucal. Quando a gente tem uma condição sistêmica favorável, a gente tem uma condição bucal favorável. Com isso, a gente tem um resultado positivo para esse paciente. Pensando no caso 2, a gente tem uma condição bucal que não está boa. Então, por exemplo, vamos supor um paciente que apresenta restos radiculares ou doença da gengiva, que é a doença periodontal, que é o famoso tártaro, que muitas pessoas já ouviram falar e sempre falam, o fulano tem um tártaro no dente, o dente pode ficar mole. Os meus dentes caem naturalmente. Não existe dentes caem naturalmente. O dente está doente, por isso cai. Tá? Então, se a pessoa tem um problema sistêmico associado a uma boca que está infectada, está doente, a gente vai ter o quê? Um resultado positivo para essa boca? Não, a gente vai ter um resultado negativo e isso vai aumentar-se o quê? Os custos dessa internação. Tá? Então, o que eu gosto desse quadro especificamente? Que a gente fala, o que a odontologia vai reduzir? A gente reduz o tempo de internação desse paciente, porque a gente está reduzindo o tempo de uso de antibiótico, a própria dieta parenteral, porque muitos desses pacientes apresentam, por exemplo, a boca seca, que é a famosa xerostomia, e com isso dificulta com que ele se alimente. Então, se ele está com a sonda, a fono vem fazendo todo um trabalho para a gente poder retirar essa sonda. Aí ele não tem saliva, os dentes estão em mau estado, ele apresenta dor de dente. Como é que a gente vai poder fazer com que ele tenha uma boa saúde e ele se reabilite facilmente? Então, se a gente tem um paciente que tem uma cavidade oral ruim, a gente vai ter outros fatores que vão fazer com que ele
fique mais tempo internado. Com isso, às vezes, mais uso de antibiótico, mais uso de anti-inflamatório, ou mais uso de opioides, por exemplo, se a gente pensar em pacientes que estão fazendo, por exemplo, um tratamento quimioterápico e apresentam feridas em cavidade oral. Quais são o nome dessas feridas? Elas se chamam mucosite. Muitas pessoas já ouviram falar sobre as mucosites. As mucosites, elas têm vários graus. Esses graus das mucosites, dependendo se for 3 ou 4, esse paciente terá que se alimentar via sonda. E para ele se alimentar via sonda, aumentam-se os custos desse paciente devido à dieta parenteral, o uso de opioides, o uso de analgésicos, e tudo isso acarreta em mais tempo de internação. Outra coisa muito importante que tem nesse slide que está aparecendo, eu acredito, aí na tela, que é essa imagem, a gente vai falar o que para mim é um dos pontos mais importantes, a qualidade de vida desse paciente. Porque assim, o que a gente precisa dar para ele? Qualidade de vida. Até se for para pensar em cuidados paliativos. Os cuidados paliativos também são qualidade de morte. No último congresso que eu fui, a gente falou muito de qualidade de morte, que é uma coisa muito importante. O paciente já está, às vezes, com sonda, traqueostomizado, e aí, assim, ele não tem a necessidade de ainda ficar com aquela boca toda seca, que é aquela boca que sem papila nenhuma, ou todo secretivo, ou com uma prótese mal adaptada. Tudo isso é um conjunto de multidisciplinar, somos vários profissionais atuando para a melhoria desse paciente. Agora, vamos lembrar o foco do assunto, que é o que a gente veio falar. O que é a doença periodontal, que é a doença da gengiva, está associado à doença do pulmão. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se pensarmos em doença periodontal, a gente tem o tártaro, e nesse tártaro ele é colonizado principalmente por bactérias que são gram-negativas. Essas bactérias gram-negativas, elas têm um potencial favorável para se desenvolver a pneumonia quando elas são aspiradas. Por isso que esse slide eu gosto muito, porque a gente brinca assim, que o dentista ele aprende na faculdade a abrir dente, fechar dente no manequim separado. Então é a cabeça separada do corpo. Né? Então, assim, o dentista fica muitas vezes voltado para isso. Só dente, 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 dente. E aí a gente acaba esquecendo um pouco da parte sistêmica desse paciente. Acaba esquecendo um pouco da importância de lembrar do paciente como um todo. Então, nesse slide especificamente, ele está bem relacionado à cavidade oral, à parte do pulmão, porque ali nós estamos falando da parte que nós vamos fazer o ato da intubação, né? E nesse ato da intubação, essas microbiotas presentes na cavidade oral, pensando diretamente na doença periodontal, ela vai levar essa microbiota, que são esses patógenos negativos e positivos, mais especificamente o negativo, para dentro do pulmão e aí podendo desenvolver a pneumonia. E pensando em pneumonia hospitalar, que é o que, na verdade, é o foco, é o porquê brigamos tanto para ter o dentista dentro do ambiente hospitalar, o que a gente tem que ter em mente, na nossa cabeça, que isso não é de hoje. Nós estamos falando de 2100 a.C., já se tem na literatura doenças associadas à cavidade oral. Então, assim, as pessoas, elas hoje parece que se briga muito por isso, por causa da lei, né, do projeto de lei que ainda está em tramitação no Congresso Nacional, mas assim, não é isso que nós temos que pensar. Isso já existe há muito tempo. É que agora se ficou muito em evidência, agora parece que se briga muito mais por isso. E todo o protocolo que se é aplicado é através da AMIB. A AMIB é a Associação Médica Intensivista Brasileira, para quem não conhece. Dentro da AMIB existem os departamentos de odontologia, de medicina, de fono, de nutrição, e dentro de enfermagem, aí o protocolo de enfermagem junto com a odonto acabou criando, na verdade, um protocolo que a gente aplica, que é o que a gente preconiza como o melhor protocolo a ser feito. Não significa que, mas lá no meu hospital a gente não tem a solução para escovar o dente. Lá a gente usa
palito com gaze. Não tem problema. O importante é limpar, é remover a placa. Quanto mais a gente se remove essa placa, melhor para esse paciente. Então, é isso que nós temos que sempre estar focados e lembrando. Então, pensando na pneumonia, vamos falar do que a gente tem. A pneumonia das vias aéreas superiores, que é a maior porcentagem, que é o que a gente sempre está batendo nessa tecla, e aí que vem do estômago. Como nós vamos falar de pneumonia aspirativa, então nós vamos focar nas vias aéreas superiores, que é a presença dessas bactérias, gram-positivas e gram-negativas. Se após 48 horas essa boca não for higienizada, a probabilidade dessas bactérias serem aspiradas são quase 70%. E com isso a gente acaba tendo esse foco, essa preocupação, né, segundo esses slides. Aí aqui, a pneumonia hospitalar ocorre após o 5º dia de internação, segundo alguns autores. Mas a gente não pode esquecer que a pneumonia ela tem a presença do S. aureus, que tem na cavidade oral, e a gente convive numa boa com ele, é isso que eu sempre falo, as bactérias estão com a gente, e assim, desculpa às vezes usar um termo mais assim, numa boa, porque como eu sou odontopediatra, então assim, eu converso muito com a criança por igual, então às vezes eu vou explicar alguma coisa para o paciente, eu até acabo explicando de uma forma mais tranquila para que se entenda, e como eu acho que a conversa é bem informal, acho que dá para a gente fazer desse jeito, tá? Então, assim, o que a gente precisa se preocupar? Que a gente tem a pneumonia, que é a nasocomial, que vem, né, que o paciente adquire dentro do ambiente hospitalar, e a pneumonia adquirida na sociedade, que é outra pneumonia. Então, por exemplo, assim, é o idoso na casa do repouso, que vem já internado com uma pneumonia, é um paciente que já tem uma doença de base e vem associado com uma pneumonia, são 2 perfis de pneumonia. Não que sejam tratados diferente, eles apenas só são definidos de uma forma diferente, apenas para deixar claro. Então, quando a gente pensa na pneumonia, o que a gente tem que lembrar? Que o paciente ele apresenta uma diminuição na defesa, né? E aí um risco elevado de ter vias aéreas inoculadas com grande quantidade de material contaminado. A presença do micro-organismo mais agressivo e resistente aos antimicrobianos no ambiente, na superfície próxima dos materiais colonizados pelo paciente. Vamos lá, vamos explicar o slide que eu acho que fica mais tranquilo. O que a gente precisa lembrar? Que essa PAV, ela pode estar associada à cavidade oral ou também às manipulações. Segundo Moraes, que é a doutora Tereza de Moraes, foi uma dentista que é voltada para periodontia e ela foi a nossa precursora, que tivemos livros e que brigou pela odontologia hospitalar, que tem brigado pela odontologia hospitalar, que foi presidente da AMIB. O que acontece? Nós percebemos que, na verdade, não é só a doença da boca, não é só a doença periodontal. Nós também temos o ato da manipulação, de aspirar o paciente, a fisio aspira, o técnico aspira, a enfermeira aspira, o dentista aspira. Então, esse ato também de você ficar o tempo todo aspirando o paciente pode levar o uso muito tempo da ventilação mecânica, essa intubação e reintubação, às vezes o paciente está bem e a gente extuba o paciente, daqui a pouco o paciente não está bem, reintuba de novo. O paciente muito tempo de hospital, de ambiente hospitalar também pode desencadear a PAV. Então, assim, o que a gente fala de pneumonia, na verdade, lembrar que a pneumonia ela pode vir associada a vários fatores, mas o que a gente está batendo na tecla especificamente é sobre o paciente no CTI, é o paciente dentro do ambiente hospitalar. Então, assim, nós não vamos focar desse paciente que vem da comunidade, né, que às vezes ele é um paciente acamado, um idoso acamado, ou um paciente com paralisia cerebral, uma criança, ou um paciente sequelado, um TCE, que vem da comunidade com a doença. Nós estamos focando no paciente internado, naquele paciente que adquiriu, na verdade, a pneumonia dentro do ambiente hospitalar. Então, assim, eu gosto muito de falar que assim, a gente tem os recursos que a gente tem que sempre estar lembrando, é o antisséptico bucal. Muitas pessoas acabam falando assim,
Ah, doutora, lá no meu setor não tem clorexidina, que é o dicloronato de clorexidina, 0,12%. Tá bom, mas lá você tem um palito, que é um abaixador de língua, e lá você tem gás, mas você também tem água filtrada. Então, o ato de você remover essa placa que fica na cavidade oral do paciente já é descontaminação. Não precisa ser uma escova que você liga no sugador e ela aspira ao mesmo tempo que você escova. Ela não precisa ser, tipo, super, hiper, mega power. Ela pode ser uma coisa tranquila, uma escova de dente com uma sonda de aspiração. Se não tem clorexidina no hospital que trabalha ou na clínica de repouso que esses pacientes estão, é o ato de escovar. O que acontece muito negligencia, não se escova os dentes do paciente. Ah, mas o meu paciente nem tem dente, eu preciso escovar? Sim, eu preciso limpar a língua, limpar a gengiva do paciente, eu preciso manter aquela boca hidratada para que ele tenha uma qualidade melhor até para poder se desvincular logo a essa sonda e poder voltar a se alimentar. Então, eu gosto muito do slide anterior, eu sempre falo dele e repito, ele foi feito por uma enfermeira. Então, assim, o que essa enfermeira percebeu, norte-americana? Que o ato da palavra escovar, eu consigo fazer com que muitas coisas sejam evitadas. Mas eu falei a palavra enfermagem. Por que eu falei a palavra enfermagem e não falei, por exemplo, o dentista? Porque dentista, parece que é o dentista que tem que escovar o dente. Porque os cuidados do paciente é da enfermagem. Então, a limpeza da cavidade oral desse paciente é de responsabilidade do técnico de enfermagem. Ah, mas eu já faço tantas coisas, às vezes eu não tenho tempo para fazer. Mas precisa ter. Porque a gente tem que sempre pensar, e se fosse alguém da minha família que estivesse lá? Eu não ia gostar de chegar lá e, por exemplo, a fixação está suja, ou a língua dele está cheia de placa, ou ele está todo cheio de secreção, ou ninguém viu que ele tinha prótese. Então, assim, o que é a minha função como técnico? Limpar a cavidade oral desse paciente, limpar dente, gengiva, língua. Ele não tem dente, limpar a gengiva. E limpar com, às vezes, um abaixador de língua enrolado na gaze, às vezes a escova de dente, o que eu tiver no serviço no qual eu trabalho. Então, essa enfermeira, ela percebeu que o ato da palavra escovar evitaria muitas coisas, desde que se fizesse, né? Então, eu gosto desse trabalho especificamente, porque eu vou só apertar todas as palavras aqui, porque nós vamos falar especificamente de cada um. O que acontece? Muitos dos pacientes, depende da fixação, por exemplo, nós trabalhamos num hospital que atende todo o estado. Então, depende de onde esse paciente, às vezes, está sendo admitido para cá, a fixação vem tão apertada, que chega a ferir o paciente. E aí, assim, o técnico observa isso, nós observamos isso para fazer a troca dessa fixação. Não significa que a gente está vendo algo de errado, então não é minha responsabilidade, porque minha responsabilidade é só cuidar dos dentes. Eu não vou ajudar o técnico a fazer essa fixação e trocar essa fixação. Então, a gente tem que lembrar desses sangramentos que podem vir, depende da como está fixado, ou os próprios sangramentos por causa do trauma, ou às vezes no ato de entubar o paciente, o dente às vezes acabou sendo lesionado, ou depende do TCE que o paciente está envolvido. Não podemos esquecer que alguns apresentam ulcerações em lábios, línguas, a saliva, ou pode ter muita saliva, então ele é totalmente cialorreico, ou ele pode estar xerostomia, que é totalmente a boca seca. Então, assim, tudo isso a gente vai avaliar e vai conduzir como é essa melhor forma. Mas nenhuma palavra eu vou deixar, de nenhum momento eu vou dizer, não escove o dente do paciente. Ah, mas o paciente está super plaquetopênico, está com a plaqueta muito baixa, está sangrando. Então, se está sangrando, vamos ver. Está sangrando porque é a doença de base ou está sangrando porque realmente já tem placa acumulada, tem resto radicular e isso faz sangrar. Uma coisa também muito comum é o resto de alimento, é aquilo que eu mostrei no primeiro slide. Muitos pacientes acabam vindo com resto de alimento. É muito comum aqui a gente tirar, com às vezes, um alface, alguma coisa que estava no dente do paciente, porque é aquilo que a gente comentou no começo. E outra coisa que a gente não pode esquecer, os aparelhos. Os aparelhos ortodônticos,
no nosso serviço, nós criamos um protocolo que esse paciente, ao ser admitido, automaticamente removemos o aparelho desse paciente. Com o termo de consentimento livre e esclarecido, a família está consciente do que a gente está realizando. Por quê? Dificulta muito ao técnico e enfermagem limpar a boca desse paciente com o aparelho. Sem contar que, às vezes, ele precisa passar gás, alguma coisa enrosca, eles não conseguem tirar, e aí fica aquele... Aí a gente chega a estar o fio enroscado, tem o risco de furar o dedo, depende, porque a gente não sabe como que está esse aparelho, não sabe o que aconteceu. Nós já pegamos o aparelho aqui que estava dentro da gengiva, entendeu? E os técnicos, olha, a situação está muito ruim. Já tiramos pedaços dos bractes. Os bractes são aqueles ferrinhos, aqueles quadradinhos que colam no dente. Lá embaixo, nós fomos aspirados, de repente veio um bracte junto. Que bom que foi a gente que conseguiu, senão podia ter ido para o pulmão e de repente ter um problema. Então, assim, o ato da gente falar da palavra escovar é muito importante. Toda vez que eu dou essa palestra, esse slide sempre está junto, porque eu considero uma das palavras mais importantes. E para mim ele é mais legal porque não foi feito por um dentista. Porque sempre é o dentista que foca nessa coisa da higiene, da escovação. E a gente, na verdade, quando veio aqui para a Santa Casa, muitas pessoas chegavam para a gente e falavam assim, uhul, eu não vou ter mais que escovar o dente, porque agora a dentista chegou. Não, nada disso. Nós não viemos aqui para escovar o dente. Nós viemos aqui para ajudar vocês e para ajudar vocês como fazer e reduzir essa infecção, essas pneumonias que eram mais presentes aqui na Santa Casa. Por quê? A gente está falando de um sistema único de saúde, que nós não vamos entrar nessa esfera. Quais são os problemas do sistema único de saúde? Nós vamos dizer que a cavidade oral das pessoas às vezes não é tão boa assim. A pessoa até quer tratar, mas ela chega lá, não tem como, demora, tem toda aquela fila de espera e de repente ele internou. Muito aqui, quando a gente vai falar com a família sobre realizar ou não um procedimento, a gente leva o termo livre esclarecido para poder fazer o procedimento, o que a gente percebe? Nossa, ele estava esperando tanto para fazer esse procedimento, nossa, já fazia 2 meses que fulano ficou de ligar e não ligou. Então, assim, até a família acha até bom, assim, fala, nossa, que bom que vão resolver, né? Mas, na verdade, o resolver não é resolver o dente, é resolver a parte sistêmica, para que isso não se complique. Então, quando nós chegamos aqui, nós pegamos todas as CTIs no qual nós estamos diretamente trabalhando e capacitamos os técnicos para que fosse feito da melhor forma que é preconizado. Ah, mas lá na minha casa eu escovo o dente assim, o fulano faz assado. Não, aqui a gente vai fazer a mesma linguagem. E assim, o que vocês tiverem de dificuldade ou observarem algo que não seja aquilo que vocês estão olhando, falando, algo está diferente, pode chamar a gente que a gente está aqui para ajudar. Por quê? O que acaba acontecendo sempre? Às vezes eu encontro alguma coisa e eu não sei o que é, aí eu deixa quieto. E esse deixar quieto já não existe mais, porque é assim, a gente chega assim, no box 12 tem não sei o quê, no box não sei o que lá, não sei... Não, tudo bem, pode deixar, a gente já vai ver. Então assim, virou como se fosse assim, eu preciso ver para poder falar para ela, porque se eu também não falar, ela vai me cobrar. Ela vai, olha, eu vim aqui no box 12, ninguém limpou hoje, hein? Não sei o quê, porque a gente fala meio alto, meio que para até o colega já falar, elas chegaram, entendeu? E aí, o que a gente preconiza muito é a clorexidina. Por que se usa a clorexidina? Qual o objetivo principal da clorexidina? Segundo o que está aqui no slide, o que a gente precisa deixar claro, que a clorexidina, ela atinge bactérias gram-positivas, negativas, fungos e leveduras. Então, ela é um antisséptico de um grande, amplo espectro. Então, quer dizer, a gente consegue ter um bom resultado com ela. Mas, assim, por que tem que ser a clorexidina, por exemplo? Por que tem que ser o digluconato de clorexidina 0,12%? Porque a gente precisa atingir todos esses perfis de microbiota. E se fosse o marca X, marca Z, ele está escrito de gluconato de clorexidina? Não. Então, para nós, ele não tem o mesmo objetivo do que a clorexidina. Eu acho que isso deve ficar bem esclarecido. Se eu não tenho nada, então uso A, entendeu? Porque se eu preciso que tenha todas
esses pontos, né? Todos esses pontos positivos do produto. Só que ele também tem seus pontos negativos. Ele pode escurecer o dente usando por muito tempo, ele pode fazer mudar o paladar, mas nós não estamos falando de uma coisa que nós vamos usar durante muito tempo, nós estamos falando do ato do paciente estar internado. Uma coisa muito importante, na criança, em alguns hospitais, segundo um protocolo da MIB de pediatria, se usa o gel de clorexidina 0,2%. Mas nem todos os hospitais preconizam usar o gel de clorexidina. Alguns usam mesmo pasta de dente em criança. Então, assim, escova um dente da criança com pasta de dente. Isso também é comum. Pasta de dente, né, com flúor, 1.200 ppm de flúor, conforme preconizado pela Associação de Odontopediatria. Então, ainda tem essas relevâncias. No adulto está muito bem descrito na literatura. Vamos usar 0,12% a solução de clorexidina de 12 em 12 horas. Na criança ainda tem o gel de clorexidina é o preconizado, mas nem sempre é o que se tem utilizado. Também de 12 em 12. Tá? Por que 12 em 12? Porque é a durabilidade do produto, é o tempo de duração. Então, não precisa fazer de 8 em 8, de 6 em 6. Se fizer seguindo o protocolo, de 12 em 12, você vai ter a resolubilidade do produto, o que você deseja, entendeu? Vamos lá. Aqui eu já falei anteriormente. Então, a gente tem como positivo que ele é um antisséptico e um antibacteriano. Então, ele atinge... A gente fala muito da marca do PerioGuard, mas especificamente não é o PerioGuard, é a solução que tem que ser preconizada. Por exemplo, aqui na Santa Casa manda-se manipular. Muito mais barato mandar-se manipular do que comprar o produto desses com marcas prontas, né? Então, depende da complexidade do hospital, depende como funcionam as licitações, você acaba fazendo as manipulações, né? Então, assim, qual é o mecanismo de ação? Qual é a parte importante do produto? É a afinidade com as paredes celulares do micro-organismo e aos mucopolissacarídeos salivares. E essa hidroxiapatita, que é essa liberação que acontece entre o dente e a clorexidina. E as desvantagens é aquilo que eu comentei com todos que estão nos assistindo. É a parte da corar os dentes, a alteração do gosto e a percepção das papilas gustativas. Então, assim, quando a gente pensa em pneumonia aspirativa, não adianta só falar em escovar o dente. Isso é muito tranquilo. Vamos escovar o dente, resolvemos o problema. Não. Nós estamos falando de um protocolo. Existe um protocolo a ser cumprido. Esse protocolo que tem que ser cumprido, o que acontece? Existem vários itens a seguir. Esses itens a seguir, a gente precisa lembrar que eles estão, segundo a tela que está aparecendo, a gente precisa lembrar, primeiramente, da higienização das mãos. É muito importante lembrar da higienização das mãos. Mais de 70% das infecções estão associadas à não higiene das mãos. É tipo um absurdo você imaginar que você trabalha com saúde e não higieniza as mãos. Então, assim, higienização da mão, elevação da cabeceira. Então, a cabeceira ela tem que estar entre 30 e 45 graus. Isso, antes de eu começar o procedimento, eu já tenho que deixar a cabeceira elevada. Se eu tenho uma régua na própria maca, ótimo. Se eu não tenho, eu tenho que pegar aquelas outras réguas e utilizá-las. Então, preciso ver a avaliação junto com o médico intensivista sobre a sedação. Tem diminuído essa sedação? Não, tá. As medicações não estão conseguindo fazer esse paciente despertar? Não estão conseguindo. Então, não adianta, às vezes, a gente querer também resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente até brinca aqui, né? Assim, vamos esperar, a gente admite o paciente, tem foco de infecção, tem necessidade de realizar procedimento, a gente aguarda para conversar com o médico qual é o melhor momento de fazer a intervenção. Porque, assim, às vezes a gente chega, a pessoa tem tanta coisa para a gente fazer, a gente, como dentista, tem aquela ânsia de resolver. Vamos lá, vamos pegar, vamos fazer. Mas, espera lá, qual que é a complicação desse paciente? Qual é a sobrevida desse paciente? Tem a necessidade, às vezes, da gente querer fazer vários procedimentos invasivos nesse paciente? Então, assim, o
da prevenção da PAV, que é o bundle ele tem que ser realizado todos os dias. Então, assim, é a equipe da enfermagem, é o técnico, é o dentista, é o fisioterapeuta. Então, assim, eu chego lá, a cabeceira está abaixada. Aí eu vou, coloco de 30 a 45. Aí vem o FIS, abaixa a cabeceira. Então, assim, para não ficar essa confusão, por que a cabeceira está abaixada? Ah, porque eu estou fazendo isso, isso e isso. Por que a cabeceira está a mais do que 45 graus? Por isso, por isso, por isso. Quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Tá tudo bem? Então, tá bom. Então, assim, o que a gente precisa, então, lembrar? Que a gente tem as úlceras. Essas úlceras de contato vão ter os decúbitos, que são da parte do técnico que vai realizar. De repente, nós mesmos, já aconteceu várias vezes da gente ajudar eles a até, de repente, olhar uma situação e falar, olha, vamos pôr o paciente um pouco mais para cá, eu acho que vai ficar melhor. A limpeza da cavidade oral, como um dos próximos itens, que é o que a gente está falando, sobre a aspiração do balonete, o cuff, observar se o balonete está insuflado, está desinsuflado. Quando a gente está todo mundo trabalhando junto, as coisas funcionam muito melhor. Então, por exemplo, se o cuff está desinsuflado, eu já chego até a físio, já converso com ela, lá ao mesmo tempo já vai lá, já pode direcionar isso. Então, assim, drenagem ou não da subglote, então, e a prevenção da colonização da orofaringe. Se a gente observar esse slide, nós estamos falando quase de 4 itens ligados à cavidade oral. Então, por que o dentista não estaria inserido dentro da UTI? Por que não teríamos o dentista dentro de um hospital, trabalhando num lugar tão complexo, se dentro da resolução do bundle da PAV, nós temos 4 itens associados à cavidade oral. Então, assim, eu acho que aquilo que eu falei há um tempo atrás, se alguém ainda lembrar, que 2100 a.C. já se falava da importância do dentista cuidando do paciente sistemicamente, demorou até muito tempo para que isso acontecesse. Aí, assim, esse caso desse paciente, não é meu, é de uma colega que foi residente e eu ajudava lá na preceptoria, é o caso específico do feijão, que eu falei, olha quanto tempo ele ficou internado e apresentando um feijão na cavidade oral. E só foi observado depois quando ele foi ser traqueostomizado, porque aí, quando ele foi feita a traqueostomia, foram limpar a cavidade oral e viram o feijão no incisivo. Então, eu sempre coloco, é de uma colega, não é minha. E aí, o que a gente observa? Que não só ele apresentava foco de infecção, que ele acabou tendo uma doença oportunista, que chama-se herpes. A herpes nada mais é do que uma doença oportunista. A baixa imunidade, ela se manifesta em cavidade oral, às vezes na região do nariz, do queixo, mas sempre relacionado à face. E olha, se vocês olharem nessa imagem, vocês vão ver, ele tem em língua e já tem na região do pescoço. Esse paciente, ele veio a óbito por herpes zoster. Se você parar para pensar sobre herpes zoster, é uma coisa hoje tratável, mas se você não tratar no momento certo, o paciente pode ir a óbito por uma infecção que começou por cavidade oral. Ele não internou por cavidade oral, ele internou pela doença que ele apresentava, que era uma obesidade de uma criança jovem. Mas ele foi a óbito por infecção de cavidade oral. E aí sai muito na mídia, né? Quando alguém morre por um foco odontológico, entendeu? Mas assim, há quanto tempo nós estamos falando da importância de ter o dentista dentro do hospital? Então, esse slide, ele vai voltar àquela história que a gente estava falando antes, sobre a presença do dentista, ele vai reduzir o tempo de internação, vai diminuir o uso dos medicamentos antibióticos, vai melhorar a qualidade de vida desse paciente e os custos, vai reduzir o custo, o tempo de internação. O que acontece muito, tem um trabalho, não sei se ele está aqui, deixa eu ver. Não, mas eu vou falar dele para vocês. Um trabalho da doutora Letícia, ela faz parte do grupo lá do Albert Einstein em São Paulo. E esse trabalho, ela fez eu acho que é o trabalho se eu não estiver falando bobeira, é o doutorado dela. Ela fez um levantamento sobre ter o dentista e não ter o dentista. Uns pacientes de transplante de medula óssea. Nós estamos no hospital, por isso o barulho da ambulância está tudo sob controle. Então, assim, voltando ao assunto, então a doutora Letícia fez o quê? Ela pegou esses pacientes que estavam indo para o transplante de medula óssea
e observou os pacientes que tinham a frequência do dentista, a rotina do dentista, e os pacientes que não tinham a rotina do dentista. Os pacientes que não tinham a rotina de dentista apresentaram as mucosites 3 e 4, que é o que eu comentei anteriormente, que vai ter a necessidade de uso de opioides, o uso da sonda para se alimentar, mais tempo de internação, às vezes o paciente precisa até de um CTI, dependendo da complexidade que se envolve. E os pacientes que tiveram os cuidados do dentista, reduziram-se esse tempo de internação. E ainda mais, os custos. Então, ela tem a referência dos dados e custo. Quanto esses pacientes custaram a mais para o hospital quando se tem um dentista. E, na verdade, muitas pessoas sempre gostam de perguntar isso para a gente, que está no hospital, ou quando a gente vai dar uma palestra. Como é que eu faço para trabalhar no hospital? Primeiro, você tem que saber quanto custa uma diária desse hospital, quanto tempo custa essa internação desse paciente, se ele adquirir pneumonia, quanto isso custa para esse hospital. Para que você possa chegar e falar, olha, através desses custos, eu consigo apresentar o meu trabalho e dizer quanto eu vou reduzir fazendo um trabalho em equipe. Não adianta nada você achar que você, como cirurgião dentista, sozinho com as suas malas, porque a gente anda de mala para cima e para baixo, porque é assim a vida do dentista, que é todos os equipamentos, tudo dentro de uma mala, não acho que você sozinho vai resolver o problema. Se a sua equipe não estiver trabalhando junto com você, nada adianta. Então, assim, não adianta você ser o suprassumo e aí você chega lá, ninguém limpou a boca, ninguém fez aspiração, ninguém se preocupou se a dieta está ou não está sendo absorvida corretamente, se esse paciente está recebendo ou não os cuidados que precisam ser recebidos. Tá? Então, esse slide, a gente volta nessa tecla que é falar quanto custa-se uma PAV. Segundo os estudos, uma pneumonia aspirativa custa R$40 mil num paciente internado, que é o custo do antibiótico. Então, assim, ele vai ficar quanto tempo fazendo uso desse antibiótico? Então, assim, não é um dia de internação vai custar R$40 mil. É o tempo que esse paciente vai ficar a mais fazendo uso de antibiótico, uso da internação e todos os cuidados, desde da gaze, da fralda, do soro, tudo isso leva-se um custo de R$40 mil. E sem contar na demanda que a gente precisa dessa rotatividade de leito. Pensando num hospital grande, né, que atinge todo o interior e todo o estado, a gente precisa dessa rotatividade. Então, se a gente consegue reduzir esse tempo de internação, a gente também reduz os custos que esse hospital teria com esse paciente. Tá? Então, 10 dias sobre os cuidados intensivos. 10 dias de cuidados intensivos, R$40 mil. Aí, a pergunta que não quer se calar. Nossa, então, o dentista até que não é tão caro assim, né? Então, quando as pessoas me param para fazer pergunta em relação a esse assunto, por que não tem um dentista no hospital? Porque você precisa ir nessa pauta da conversa. Quanto custa o teu paciente internado com essas complicações? Tanto. Então, eu posso reduzir tanto. É assim que a gente vai ter um bom resultado. Agora, as fotos são daqui. Tá? Todas têm o termo de consentimento para a gente poder mostrar as imagens, tudo isso. Então, esse senhor, opa, eu acho que eu errei, né? Ele internou com pneumonia, ele estava num asilo e ele internou para nós. Se vocês olharem a condição do dente, não tem dente. Só apresenta tártaro, muito, muito, muito tártaro. E o tártaro é tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. Então, assim, ele já internou com pneumonia. Então, a nossa conduta foi extração de todos os elementos dentários. Ah, mas não dava para raspar, tentar salvar? Não, não, não. Pela condição, quem é dentista vai entender o que eu quis dizer. Não tem. E olha o tubo, olha a proximidade do tubo com os dentes, com a doença periodontal ali associada. E aí, na foto anterior, o paciente tinha sido entubado com a prótese. E assim, foi entubado aonde? Não sei. Né? Pode ter sido entubado na rua, depende do como ele chegou até aqui. Pode ter sido entubado na unidade básica de saúde. Ele estava com a prótese. E se olhar a prótese, ele apresenta tártaro. Estão vendo que tem um metal contínuo, de repente tem um negócio branco e de repente tem um metal. Então, ele também apresenta tártaro. Quer dizer, ele não tirava nem para escovar o dente.
porque achava que era fixo, né? Não precisava cuidar. E aí, olha a condição oral. Se olhar a doença do paciente, ele apresenta vários focos de infecção. Uma coisa muito importante, aqui, todos os nossos pacientes, eles recebem escova de dente. Eles são admitidos pela nossa equipe, aí todos eles recebem uma escova de dente e nós vamos realizar o tratamento que tem necessidade. Qual é o tratamento? Primeiro, avaliar o paciente. Nessa avaliação, nós vamos dizer se o paciente eles tem ou não foco de infecção. Porque, às vezes, esse paciente não apresenta foco de infecção. Ele apenas tem uma condição oral ruim. Ele chegou aqui com uma condição oral ruim. Mas aí a gente limpa, descontamina e ele não precisa mais ser reclassificado, ser reavaliado. Ele só vai entrar na nossa rotina do protocolo do dia a dia. Então, assim, nós sempre pegamos uma bandeja com a clorexidina, a sonda para aspiração e a escova de dente. E vamos ao leito e fazemos a escovação. 45 graus, começando dos molares ou dos dentes posteriores e vindo, fazendo movimento circular em toda a cavidade oral. Tá, mas quando o paciente está entubado, ele tem uma coisa chamada fixação. Então, às vezes, a abertura é desse tamanho. Às vezes, está difícil da gente conseguir higienizar. Às vezes, a gente precisa chamar o técnico, pedir para que ele nos oriente. Como ele vai nos orientar? Às vezes, tem a necessidade de soltar um pouco a fixação, para a gente ter uma melhor abertura, para a gente poder encontrar, higienizar melhor, puxar a língua do paciente para fora e remover aquela saburra, toda aquela língua esbranquiçada que fica, precisa remover. Ah, mas com a escova eu não consigo. Com palitos de dente. Aqui a equipe da fono, agora ela já tem abaixador de língua, então a gente já cola nelas e fala, empresta aí seu abaixador de língua aqui do paciente, que eu também já vou usar. Então, assim, todo mundo junto trabalhando em pró do paciente. Então, qual a nossa maior preocupação, na verdade? No meu serviço não tem escova de dente. Então, não tem problema. Você pega o palito, que é o abaixador de língua, coloca a gaze na ponta, pode só enrolar, se você tiver como fixar com uma fita crepe, ótimo, e faz uma coisa chamada boneca. Não sei como que é nos outros estados, mas assim, muitas pessoas chamam de boneca. E escova do mesmo jeito, friccionando dente e gengiva em movimento circular e sempre com a sonda de aspiração para remover toda aquela clorexidina que a gente está usando para limpar a boca do paciente. Muito importante, não esquecer de escovar a língua. Sempre puxar a língua para fora com uma gaze. Se tiver muito difícil, às vezes pede para o técnico ajudar e remover aquela saburra que fica. Tá? Eu falo bastante porque é muito comum. Às vezes o dente está limpo, aí quando você olha a língua está branca. Aí a gente chama eles para conversar, eles, mas é difícil puxar a língua, né? Então vamos lá, a gente ajuda para poder fazer uma boa higiene. Então, assim, a clorexidina, como a gente já falou, e a responsabilidade da enfermagem. Na verdade, a responsabilidade da enfermagem é um termo meio complicado. A gente pode usar que a responsabilidade é nossa, porque nós estamos aqui em pró do paciente. Então, toda a equipe trabalha em pró do paciente. Então, eu não posso delegar, porque é muito complicado, às vezes, eu falo assim, não, essa é a responsabilidade do fulano, essa é do Beltrano. Não, estamos todos nós juntos. Então, se nós encontramos uma dificuldade, nós vamos até o colega e pedimos uma ajuda. Isso, eu acho assim, maravilhoso, porque desde que nós chegamos aqui, nós sentimos uma mudança muito grande, desde que nós chegamos, por causa disso, de estar todo mundo junto, das pessoas poderem falar, não, eu sei que se eu precisar, a doutora vai me ajudar, sabe? Vai me ajudar a tirar o aparelho, vai me ajudar, assim, a tirar o aparelho, que eu digo, eu chego e falo, doutora, o paciente está com o aparelho, já vamos lá, já vamos fazer, se precisar trocar a fixação, a gente ajuda. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante. Na verdade, até quando a fono precisa, às vezes, a gente precisa que o paciente cele, né, que a boca às vezes fica entreaberta, a fono vem com aqueles tapers e sela. Então, assim, isso tudo é um diálogo que tem que existir. E não assim, eu trabalho sozinho, faço minha parte, o outro vem e faz. Não, mas o paciente está ali e ele precisa que todos estejam trabalhando junto. Algumas pessoas seguem um protocolo de usar 3 vezes ao dia, mas é aquilo que eu comentei anteriormente. Como a clorexidina, ela tem o seu mecanismo de ação de 12 em 12, não tem necessidade de fazer mais do que 2 vezes.
Outra coisa que sempre me pergunto, a quantidade em ml. Ah, é um copo com quantos dedos? Usa uma seringa, joga a seringa na boca e sai escovando. Eu sempre tento frisar que vai da necessidade do serviço. Então, assim, como é o seu serviço? Aqui a gente coloca num copo, igual estava na foto anterior. A solução a gente sempre põe que seria mais ou menos uns 5 ml, mais ou menos. Né? E aí, assim, se a boca está muito suja, aí às vezes a gente acaba gastando um pouquinho mais, pega uns 10 ml, porque a gente sabe que aquela língua às vezes vai nos dar um pouco mais de trabalho. E aí, assim, usa a seringa, pode ir jogando com a seringa e escovando, ou pode realmente levar no copo aquilo que for melhor. A seringa é melhor porque você não contamina a clorexidina toda vez que você coloca a escova dentro do copo, né? E mais pensando em custo, o copo é muito mais barato do que tipo a seringa. Então depende de onde você está trabalhando, tá? E aqui, qual é o dentista? O que o dentista vai fazer, né? Porque assim, até então só falei de escovação, tirei a prótese e aí. Mas o dentista ele precisa o quê? Avaliar o que esse paciente apresenta. Então vamos lá, esse paciente tem doença periodontal, que é a doença da gengiva. Esse paciente apresenta o uso ou não de aparelho, ele está ou não com a prótese, ele tem lesão. Os pacientes neurológicos, eles tendem a morder a língua e de repente fazer aquelas lesões traumáticas em língua. Então a gente tem que intervir. Como é que a gente vai intervir? Como é que a gente vai diminuir essas traumas que o paciente está causando? Então assim, a disfunção da TM depende do tempo que esse paciente fica internado, depois ele desenvolve dor. Nós usamos aqui no nosso serviço laser. Quem não conhece ou quem nunca ouviu falar, aproveitem para dar uma estudada sobre o laser. O laser é um aparelho que realmente, assim, acho que deveria ter todos os serviços e ter gente capacitada para usar. Dá para usar desde uma lesão de herpes, né, simples, uma afta, vamos desde uma afta que é mais simples, uma lesão de herpes e às vezes um grande queimado. Nosso hospital é referência em grandes queimados, então às vezes a gente tem os queimados de face. Então ainda tem a fixação, mas a queimadura ainda envolve o lábio, então a gente usa bastante o laser para ajudar essa cicatrização, até para facilitar essa fixação do paciente. Então nesse slide que está aparecendo, nós estamos falando do que a gente vai fazer. Observar se o paciente ele tem salivação excessiva ou não, se ele tem mobilidade de dente, se ele tem ou não o uso de sangramento. Às vezes ele já vem com algum sangramento e não é de cavidade oral, e sim de vias aéreas superiores, então precisa ser observado. Qualquer coisa a gente aciona o serviço de bucomaxila do hospital quando tem a necessidade, quando a gente vê a necessidade. Aqui nós trabalhamos muito em equipe, como aqui é um hospital de referência em trauma, às vezes a buco já fez a cirurgia, já fez suas fixações e nós cuidamos dessa parte da higiene para eles dentro do CTI, até pelos cuidados que necessitam, como somos dentista, facilita muito mais às vezes do que o próprio técnico. Então aqui nós temos alguns casos que nós vamos apresentar do que o paciente pode fazer, como que eu posso dizer para vocês, os traumas que podem acontecer nesses pacientes, às vezes por problemas neurológicos, às vezes pelo ato da intubação. Nessa foto específica, essa senhora não tinha dente anterior, não tinha dente superior, ela só tem dente posterior, e se olhar, ela só tem a presença de incisivo apremolar, e ela estava literalmente fazendo uma lesão em sua própria língua, mordendo a sua língua, porque neurologicamente está comprometida, e aí até remover um pedaço da língua, igual vocês viram. Esse tipo de lesão é muito comum, infelizmente. Não é o que a gente gostaria, mas é o que a gente tem encontrado com muita frequência. E aí, qual é a nossa situação? Dependendo, tem que extrair os dentes desse paciente. Porque, assim, como vai ser esses cuidados após a alta hospitalar? Quem vai cuidar desse paciente? Ele vai continuar se automutilando? Então, de repente, a gente tem que partir para uma outra linha de ação. Nós, como dentistas, estudamos para salvar os dentes e não para ficar extraindo os dentes, mas às vezes, depende da situação neurológica, acabamos fazendo um procedimento um pouco mais radical para a melhora desse paciente. Também temos usado no nosso serviço muito aqueles protetores bucais,
que compramos pronto nessas lojas de esporte. A gente molda e adapta na boca do paciente para evitar com que ele continue se automutilando. Porque nem sempre a gente consegue fazer uma moldagem, mandar para o protético entregar e a gente confeccionar aquelas próteses de silicone, aquelas plaquinhas de silicone. Então, infelizmente, a gente vai se adaptando conforme as nossas necessidades. Antigamente, a gente fazia um jig, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente mesmo manipulava a beira-leito e colocava quando o paciente tinha dente. Só que aquilo, de repente, do jeito que vai aspirar o paciente, ele sai do lugar. E aí se perde e a gente via que não estava tendo um bom resultado. Depois que nós adaptamos com com o protetor bucal, nós tivemos muitos melhores resultados. Tem seu custo, não é tão barato, mas assim, para a nossa rotina, nós temos feito e temos tendo bom resultado com isso. Então, assim, qual é o procedimento operacional padrão, que é o que a AMIB preconiza, que é o famoso POP, que é o que as pessoas sempre relatam, que falam, precisa seguir o bundle, e do bundle se tem o POP. O POP é o que é preconizado, que é padronizado, que deve ser executados em todos os CTIs, não só o adulto como o pediátrico. Então, assim, a implementação da rotina da higiene bucal por equipe interprofissional, enfermagem e odontologia, manter a cavidade bucal limpa, reduzir a colonização da orofaringe e, consequentemente, evitar a contaminação da traqueia e controlar o biofilme da cavidade bucal. Esses são os pontos que nós, enfermagem e odontologia, trabalhamos junto. O que acontece muitas vezes é que quando você não tem o dentista dentro do hospital, às vezes fica tudo voltado para a enfermagem, só para o enfermeiro e como para o técnico também. Então, assim, pensando no POP, que foi elaborado por cirurgião dentista e por a equipe de enfermagem, ele foi bem descrito pensando no que os dois têm de benefício. Então, aqui tem mais uma foto, ó. Aqui é a boneca, vamos lá, ó. A boneca é especificamente como eu falei anteriormente. Se eu não tenho escova no meu serviço e nem tenho aquela escova com sonda de aspiração, que já vem tudo junto, é tudo acoplado, eu posso usar a boneca. O que eu não posso é deixar a boca do paciente sem higienizar, como nessa foto posterior. O paciente, ele não possui dente, mas se você olhar a língua dele, tem uma crosta. Essa crosta nada mais é do que resto de, não vou falar alimento, mas vou usar como resto de saliva, resto de sangue, às vezes da própria orofaringe, pele, papilas gustativas que vão se morrendo e vão se decompondo sobre a língua. Então, assim, como é que tira isso? Limpando, pegando uma gaze, umedecida e com paciência sai. Porque se eu puxar, vai sangrar, então tem que ir devagar. Se vocês olharem na próxima foto, olha lá, saiu inteiro essa crosta que estava sobre a língua do paciente. Aí eu pergunto, não tem nada pior do que a gente já ficar com aquela sensação da boca amarga. Imagine, às vezes, você está debilitado, não consegue escovar, você está com sequelas e ainda está com aquela condição oral ruim. Então, assim, é o mínimo a higiene. Então, o que a gente vê muito comum, principalmente lá no CTI, é o paciente pedir água. Quando ele volta, o que ele quer é água. Quero água. Molha minha boca. Eu preciso de água. Molha minha boca. Eles pedem isso o tempo todo. Por quê? Porque a gente sabe que as glândulas salivares, ela diminui devido ao uso de muitos medicamentos para esse paciente estar sedado. Então, o molhar a boca é um frescor tão bom para esse paciente. Então, imagine essa crosta que estava cobrindo toda a língua desse paciente. No momento que você remove, você pode molhar a boca dele. Imagine que sensação de frescor, né, de prazer que esse paciente está tendo. E aí, aqui na Santa, como eu falei anteriormente, a gente usa o laser também nos grandes queimados de face. E a gente tem tido muitos resultados, e resultados bem positivos mesmo, porque a gente sabe que o laser tem um grande poder de cicatrizar mais rápido. Então, essa cicatrização mais rápido faz com que
esse tecido que às vezes demoraria muito tempo para voltar ao normal, então vamos por lá, 15, 20 dias, 30 dias, a gente consegue regredir para 7, 8, mas aí assim, todo dia aplicando laser, limpando, pedindo para ceda para mim um pouco mais o paciente do Boxtal, porque eu vou remover todas essas crostas, vou limpar a boca, vou aplicar o laser, vou hidratar e vou deixar essa condição melhor. Então, já estamos quase acabando e estou esperando que venham perguntas, tomara que tenham perguntas. E aí, assim, o que a gente tem que ter como importância? Que, na verdade, o cirurgião dentista, ele faz parte de uma equipe. Nós estamos numa equipe multiprofissional. Então, não adianta nada, como a gente falou anteriormente, se nós não estivermos juntos. Então, o dentista precisa estar junto com a equipe de enfermagem, com o nutricionista, com a fono, com a físio, para que a gente pense na melhora para esse paciente, nesse contexto. Então, assim, o nosso objetivo era apresentar o nosso serviço. Não vim aqui falar de odontologia especificamente, vim falar da importância do dentista dentro da equipe, para que isso cada vez mais seja expandido e que as pessoas entendam que nós precisamos, na verdade, ter o dentista não só pensando em CTI, mas pensando em hospital, em complexidade hospitalar. E desde o paciente no beira-leito aos pacientes no CTI, que é a maior complexidade. Tá? Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada a todos pela presença. Bem, pessoal, excelente. Eu falo assim que eu fiquei ali com os olhinhos brilhando de escutar, viu? Parabéns, doutora. Parabéns, meninas. Gente, vem para cá, doutora também. A doutora Nair para aparecer aqui. O trabalho maravilhoso. Eu não sei, assim, vocês aí, onde vocês, na cidade de vocês, o pessoal aqui também de Campo Grande, é muito legal quando a gente vê esse trabalho, né, sendo realizado com tanto carinho, com tanta dedicação, e a gente poder participar, poder ver esse trabalho dentro da nossa instituição, saber que nossos pacientes estão sendo tão bem atendidos, tão bem cuidados. Olha, parabéns, eu falo assim, que eu escutando, né, você falando, dando a palestra, e assim, a gente fica tão empolgado de ver a dedicação. Gente, é maravilhoso. Eu falo para vocês, a gente fica, é uma satisfação muito grande da gente estar e poder saber que é da nossa instituição, que todo esse trabalho que vocês realizam é aqui na nossa instituição. Então, eu só tenho a agradecer, né, pessoal, para vocês que estão aí. Eu falo assim, às vezes não dá para parar para você perguntar alguma coisa, porque você fica assim, querendo escutar ela falando o tempo todo. Então, assim, eu fico assim, vendo que às vezes o pessoal pergunta, gente. Eu falo, gente, ninguém vai querer perguntar, porque quer escutar você falar, quer escutar você mostrar o trabalho, vocês falando o trabalho que é feito aqui dentro. Então, parabéns, meninas. Olha, agradeço todo o pessoal que participou aí, gente, que assistiram a nossa palestra. Eu sei que às vezes não perguntou agora, mas que queiram estar perguntando, né? Vocês fiquem à vontade também para falar para o pessoal aí. Pode mandar a pergunta, depois a gente responde. Então, olha, gente, eu agradeço. Você, doutora Ana? Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai pedir para o administrador do grupo digitar o nosso e-mail. Depois vocês podem anotar o e-mail e entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida que venha aparecer. Como a Rafa disse durante a palestra dela, que é super importante, é que a equipe, na verdade, é o que vai levar o paciente do estado de doença para o estado de saúde. A gente não consegue nem realizar nada sozinho, nem decidir nada sozinho. Então, poder participar de uma equipe como a equipe da Santa Casa, que é super receptiva, que é super bem qualificada, técnica e estruturalmente, para a gente é realmente uma honra. E agradecemos muito a oportunidade de estar aqui. Nossa, olha, doutora. Não, eu agradeço também. Espero, então, se pelo jeito, então foi muito bom, né? Porque ninguém tem dúvida, mãe. Eu estava esperando um monte de pergunta para responder. Mas, assim, depois que vocês assistirem de novo e quiserem fazer pergunta, podem mandar. A gente vai tentar esclarecer tudo aquilo que, às vezes, surge depois, né? Porque tanta informação, porque parece tão novo, é que
tem gente que fala assim, nossa, você fala com tanta fluidez, que parece um negócio tão tranquilo. Verdade. Mas na verdade não é que é que a gente faz parte da nossa rotina, então realmente parece que é tranquilo, mas não é. Então assim, quem quiser depois fazer alguma pergunta, pode encaminhar, nós vamos responder sem problema nenhum. O que às vezes eu queria falar que às vezes rola muito essa dúvida, principalmente do dentista. Eles nos perguntam bastante sobre o que eu devo fazer. Eu posso fazer, depois que eu sair da faculdade, eu faço a residência multiprofissional, a residência em odontologia, ou eu vou fazer um curso de capacitação? Eu acho que depende da sua disponibilidade em carga horária. Se você tem essa disponibilidade de fazer a residência, eu vou dizer, faça residência, eu vim de uma residência. Agora, não, eu já estou trabalhando, preciso ganhar dinheiro. Então, as habilitações, os cursos de habilitações do estado de São Paulo, de Brasília, do Rio, são excelentes. Eu acho que pode partir para essa linha também. O importante é ter a habilitação e ser capacitado para trabalhar nesse ambiente. Olha, pessoal, eu já sei, não tem nem o que falar. Maravilhoso. E sem contar também, ficou a dica aí para os odontólogos que tenham interesse em estar atuando nessa área, na área hospitalar. A doutora deixou bem claro, façam o quê? Mostrem os números. Então, que mostrem como vocês podem fazer para reduzir o custo desse paciente hospitalizado, que a gente sabe que isso gera um custo muito grande. E a instituição, ela precisa o quê? Reduzir custo. Ainda mais do tamanho da instituição, que é a nossa Santa Casa, que a gente tem um quantitativo muito grande de pacientes, principalmente na unidade do UTI. Então, assim, gente, já ficou a dica aí para vocês, quem tem interesse, o odontólogo que queira se aventurar nessa área, que, olha, eu já fiquei maravilhada, enfermeira. E aí vim falar da enfermagem. Então, a gente fica assim, e de ter esse trabalho em equipe, esse trabalho que a gente precisa realmente, sim, de ter essa equipe multi. É difícil a gente conseguir ter todo esse entrosamento, porque a gente percebe que quando a doutora vai falando sobre como é esse trabalho realizado em equipe, a gente vê realmente que existe isso. Que é essa interação, que é todo esse trabalho em equipe que faz com que a gente consiga ter uma qualidade, uma melhora na assistência para os nossos pacientes, porque quem ganha é ele e a equipe também, porque é gratificante a gente saber que o trabalho que foi desenvolvido, você teve o resultado esperado. Então, eu acho que a gente tem, lógico, o trabalho que a gente precisa do serviço, mas quando a gente consegue ver que tem resultado, aquilo que a gente faz é prazeroso como pessoa. Eu acho que a gente fica como ser humano que a gente fez o dever nosso, de estar ajudando, de estar também contribuindo. Então, olha, eu assim, estou, parabéns, Deus abençoe muito a carreira de vocês e abençoe muito toda a equipe que faz parte também desse trabalho. Pessoal, eu estou assim porque eu não conhecia esse trabalho assim, de ver todas, como ela falou aqui, demonstrando todo o trabalho que é feito. A gente sabe que tem um acompanhamento, mas não de tão a fundo, de conhecer realmente o trabalho, de conhecer como que é desenvolvido esse trabalho aqui dentro. Então, assim, parabéns. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, e ainda mais ficar na frente da câmera não é fácil. A gente parece que está tão tranquilo, mas vocês que não sabem como é que a gente está aqui. Então, pessoal, muito obrigada também pela presença de vocês aí, toda a nossa equipe que está aqui por trás, também trabalhando para que a gente consiga fazer a transmissão para todos vocês. Muito obrigada e já também, na próxima quarta-feira, nós teremos a nossa próxima palestra, tá? Nós só estamos vendo se realmente vai fazer isso para a parte da nutrição ou se vai ser a parte da higienização dentro da nossa instituição. Então, fiquem ligados, já podem fazer algumas perguntas. Eu gostaria que fosse o tema diferente, dê a sua opinião, o que você gostaria de escutar, de estar ouvindo a gente estar falando aqui. E também, quiserem novamente, olha, doutoras, eu gostaria também que fosse de novo. Então, pessoal, obrigada, uma boa tarde para vocês, até a nossa próxima transmissão, esperamos vocês.